Olá, como vai? Tudo bem? Aqui é o Roberto Salles. Hoje eu estou com um vídeo aqui diferente, mas eu tive que fazer dessa forma aqui para que vocês entendam como é algumas coisas que eu faço. Por exemplo, como que eu faço a fachada, como que eu pego ali aquele ângulo para não ter que ocupar muito espaço na hora de colocar o nadir, ou até fazer o círculo lá no Photoshop para retirar a tua logo, né? Para retirar o tripé, desculpa, para retirar o tripé. Então, aqui eu peguei aqui algumas as câmeras que eu tenho, né? Ali está a Insta-X3, aqui está o Instaflow, que eu sempre faço vídeo com ele, né? E aqui está a Go3, aquela câmera, micro câmera lá. Então eu espero que, se não der para de repente para pegar com uma, eu posso pegar com a outra e vamos para cima, beleza? Mas o que é importante? Vocês hoje vão aprender quais os tipos de tripé que eu uso, que me atende muito bem, porque eu tenho uma questão de transporte, eu transporto todos os meus equipamentos dentro da minha mochila, né? Eu, como vocês sabem, eu não tenho carro, né? Eu não tenho carro e eu uso o metrô, uso o ônibus, os horários assim melhores que não são lotados, eu uso minha mochila, né? Não tenho carro, é por opção mesmo, eu odeio dirigir, já parei e não quero mais dirigir. Mas então, por que eu fiz a opção de usar esses equipamentos pequenos, assim, menores possível, para poder transportar? Você já viu que eu fiz trabalho na Paulista, muitas vezes faço trabalho aqui na Moca, Tatuapé, né? Jardins, e tudo eu tenho que me transportar do metrô até o local do cliente. Cara, você com um equipamento muito grande é muito complicado, né? Muito complicado. Então você tem que pegar o Uber, descer na porta do cliente. E no caso eu prefiro sempre encontrar algum equipamento pequeno que faça assim a função de um equipamento grande, né? Que realmente me atenda, beleza? Então vamos lá, estou cheio de engenharia hoje. Aqui uma câmera ali, outra ali, outra ali. Vamos que vamos. Então beleza. Bom, quais os tripés que eu utilizo para trabalhar, né? Quais são os tripés que eu uso? Eu já utilizei quando eu comecei, como todos vocês sabem, né? Quando eu comecei eu utilizava aquele tripé de ring light, né? Aquele lá que você abre bastante as pernas, mas uma vez fazendo uma fachada, deu um vento lá, ele balançou, só não quebrou a câmera por sorte. Aí eu falei, não, cara, eu tenho que investir nos tripés e tal. E aí eu peguei um outro tripé que é de ferro, vou te mostrar. Então, fora aquele ring light lá, o primeiro tripé que eu utilizo é esse tripézinho aqui, ó. Prático para colocar dentro da mochila, né? Ó, não ocupa espaço nenhum, praticamente. Ó, tamanho da minha mão, né? E atende super bem, porque ele é reforçado aqui e ele não abre, né? Então, esse tripé aqui, ele é articulado, eu já mostrei em outros vídeos, né? Então, ó, ele tem essa questão aqui, ó. Show de bola. Tem aqui o pinozinho que vem o self-stick aqui, né? E pronto. Esse tripé, ele é pesado, ele não é aquele tripézinho leve, não. Então, já me atendeu bem. Bastante tempo eu utilizei esse aqui, né? Então, eu utilizei esse tripé aqui. Show. Tá? Tanto com um tripé desse aqui, você tem trabalho assim por muito tempo. Esse modelo aqui de tripé. Então esse modelo aqui de tripé vai te atender muito bem, tá? Muito bem. O primeiro tripé que eu recomendo. Mas hoje eu utilizo mais esse. Hoje eu já não uso mais esse. Hoje eu utilizo esse tripé aqui. Esse aqui não é tripé, na verdade. Isso aqui é uma base de tripé. Base de tripé, ok? Então, base de tripé. Hoje, o que eu uso? Esse aqui é pesado, ó. Ele pesa. E, ó, perfeitamente possível carregar dentro da mochila, ó. Tranquilo, põe na mochila lá e conduz tranquilo ali. A mochila você pode caminhar até o seu cliente sem problema nenhum. Então, o que tem de vantagem esse tripé? Ó, ele é articulado também, ele é de ferro. Pesado de ferro, ó. Comecei a abrir a perna dele aqui, como eu já mostrei em outros vídeos. Abri a perna aqui também. Regulei aqui a perna, que também enganchada. Beleza, aqui já não vai cair mais. Vou colocar lá o self-stick, não vai cair. Não vai cair mais.
Só que às vezes você pega a rua desigual, alguma coisa lá que você quer dar uma reforçada, ó. Tem três níveis de tamanho. Esse aqui, o médio, o pequeno, o médio e o grande, ó. Então, você pode travar aqui, pode usar um só, você pode usar o segundo ou deixar totalmente sem. Então, aqui está, ó, articulado, travado e articulado aqui também travado. Eu quero ver derrubar isso aqui. Eu não sei se um espírito de porco passa lá e der um bico, um chute, né? Aí vai derrubar, até se fosse de aço, tá bom? Então, esse tripé aqui, vocês vão ter a vida inteira aí, sem problema nenhum. Ele, quando você vai comprar, aí vocês vão me pedir o link de compra deles, eu vou te passar o link de compra. Nunca pode esquecer que você tem que comprar a cabeça aqui. Então, não é só você comprar o produto sem a cabeça aqui. Então, tem um suportezinho para que você encaixe ali o self-stick, beleza? Vou até colocar ele aqui. Self-stick, que é o pau de selfie. Esse aqui, ele já vem com a câmera. Esse aqui ele já vem com a câmera quando você compra, geralmente, né? Então acho que tem 1,20 m, é isso? Acho que é 1,20 m e tal. Tem 1,20 m. E aqui, você vai encaixar ele aqui, né? Ele não vai encaixar porque ele tá com a outra rosca aqui, né? Então ele não vai encaixar aqui. Beleza, mas aí você tira essa rosca aqui e deixa debaixo. Debaixo do suporte aqui, ele cabe tranquilo, de 1,20 m. Mas eu vou mostrar a altura para você, porque que eu não gosto de usar esse aqui. Esse self-stick aqui. Eu gosto de fazer o quê? Eu gosto de fazer aquele blue, como é que é mesmo? Bullet time, né? Que é aquela montagem lá que a Insta faz. Eu gosto de usar para algumas coisas. Ele é levinho, né, tal. Vou mostrar para você aqui como é que eu utilizo ele. Por que que eu não gosto de usar ele para fazer fotografias internas? Um verdadeiro malabarismo, ele tinha que estar fechado, né? Vou colocar aqui no máximo. Aqui está no máximo. Vou até baixar para a câmera baixar junto. Olha, uma foto de um ambiente nessa altura é boa, mas não é tanto. Ó, eu sou um cara alto, né? Então tá aqui na minha barriga aqui. Então, uma foto nessa altura não é legal. Não é legal. Eu recomendo sempre 1,60 m, 1,58 m para você ter uma altura ideal para trabalhar, que seria aqui mais ou menos aqui no meu peito. Beleza? Então, por que que eu não gosto de usar ele para fazer fotografia? Exceto assim algum ambiente. Exceto algum ambiente, tá? Então, esse aqui eu uso para fazer. Muitos já viram eu trabalhando naquele outro canal lá, vocês já viram eu trabalhando com ele com a X3, né? Nessa posição aqui, tal, que você anda tranquilo, né? Beleza, não te dá problema nenhum. É levinho, tal, tem uma distância legal, dá para filmar lá na frente, né? Então você bota até a mão assim no bolso se quiser andar com ela, um evento que você esteja, né? Pode caminhar lá dentro do Expo Center Norte, Expo Center Transamérica, Expo Center Imigrantes, todos eles eu já fiz eventos, né? Então, esse aqui é o de 1,20 m. Se não tiver outro jeito, você pode trabalhar com esse aqui, mas não é o ideal, tá? Beleza, vamos lá para o próximo. Esse aqui é aquele self-stick de 3 metros. Então, aqui, o que que eu uso? Para que eu uso isso aqui? Eu faço fachada, né? Eu faço vídeos drone, né? Que é o fake drone que a gente fala. Pode ver que o tamanho é bem maior. Você nunca vai mostrar suas pernas, seus pés, jamais. Você pode trabalhar com ele tranquilo aqui nos ambientes, na sua altura de 1,70 m ou 1,80 m,
tranquilo pelo ambiente, é perfeitamente possível. Você faz o fake drone aqui, tranquilo. Fachada, você pode fazer a fachada também, o fake drone entrando na fachada do outro lado da rua até a entrada do ambiente, você pode fazer, show de bola, pela altura tranquilo, você pode botar mais ou menos essa altura aqui, não precisa de mais que isso, senão fica o fake drone, o drone fica muito alto. Então, aqui mais ou menos tá suficiente, ok? Tá suficiente. Bom, agora eu quero mostrar uma coisa que tem muita dúvida. Como é que eu faço a fachada? Isso sou eu, cada mestre aí, meus colegas aí, concorrentes meus e meus amigos aí concorrentes, eles fazem do jeito que eles quiserem, ensinam do jeito que eu quiser. O meu jeito de ensinar é esse, mas você pode fazer o que se adaptar melhor. Então, o que eu faço? Eu boto a câmera para fazer a fachada, eu boto a câmera ou o evento também que eu tenho que fazer foto lá dentro. Então, eu boto a câmera X3 aqui nessa ponta, beleza? Levanto ela mais ou menos a uma altura que fique 1 metro e pouco acima de mim. E olha, por incrível que pareça, eu gosto de fazer foto como vocês já viram diversas vezes. Para quem não viu, é assim, ó. Eu abraço aqui Deixa eu só travar aqui, vai. Eu abraço a câmera nessa altura, vai bater na lâmpada lá. Abraço aqui mais ou menos nessa altura aqui, ó, a quantidade está passando da minha cabeça. Fico uniforme, ó, fiquei justinho aqui, ó, e só clico, plec, fiz a foto, plec, fiz a foto. Depois é só vir com o logo, o Nadir, e botar em cima, não tem trabalho nenhum, porque eu fiquei bem uniforme, fiquei bem do tamanho aqui do bastão, das pernas da base do tripé, entendeu? Então é dessa forma aqui que eu faço. Porra, você vê, agora há pouco eu fui fazer aquele evento lá, né? Que, não sei se lembra se foi o Drone Show, qual foi o evento que eu fui o último aí? Bom, então, vocês viram lá que eu... foi do turismo lá. Então, o que eu fiz lá dentro? Era lotado, criança derrubando, chutando minha canela, esbarrando em mim. Cara, se eu colocar meu tripé aqui com a câmera, vai ser final, vai acabar a minha câmera, já era. Então o que eu fiz? Eu fazia as fotos assim, ó, no meio do pessoal. Eu não estou nem ligando para quem está olhando, quem não está, eu quero fazer meu trabalho. Então, pronto. Aqui eu só venho lá no Photoshop, ou no qualquer que seja, circulo ele e retiro, pronto, fica perfeito. Segunda posição, às vezes, muitas vezes, tem avenida aqui que é perigoso deixar a câmera, não tanto por causa de acidente, mas perigoso por questão de assalto, né? Pô, você quer ser assaltado, facilita lá na Paulista para ver. Então, o que eu faço na verdade? Eu vou tirar a foto lá da galeria, da fachada, o que eu faço? Às vezes também, por segurança, não quero que saia muito alto, eu aglomero aqui, fico de joelhos também, fico aqui uniforme, bem juntinho aqui, subo a câmera à minha altura lá, ó, plec, tirei também, ok? Tiro a foto ali, depois eu venho com o Nadir e coloco em cima, ou ou então só circulo lá e retiro. Aí vem os especialistas da internet. Ah, mas você tem um jeito melhor. Bom, se você tem um jeito melhor, cria um curso e ensina. Tá bom? Faça um curso e ensina para os seus alunos. Meu jeito de ensinar é esse. Tá bom? Então, cara, aqui você trabalha, já tenho mais de 100 tours virtual publicado. Eu já fiz mais de sei lá quantos eventos. Eu já fiz casamento com a X3. Eu já fiz, cara, é inúmeros o tipo de trabalho que eu já fiz. E vou continuar fazendo, se Deus quiser, que Deus continue me abençoando. Então não tem que ficar criticando quem é bom, quem é ruim. É chegar e fazer. Eu sou aquele professor, falo que eu sou professor, mas eu sou professor, eu sou educador físico de formação. Me formei aqui na FEFISA de Santo André. Eu sou educador físico, mas não sobre isso. Então, todos aqueles que ensinam alguma coisa, ele é um professor. Então, a minha forma de ensinar 360, que eu estou desde 2017 trabalhando com isso,
É dessa forma. Quem tem outros métodos melhor, parabéns, é show de bola, tranquilo, tamo junto. Mas esse jeito aqui eu já fiz muito trabalho e vou continuar fazendo, né? E agora eu estou realizando muito trabalho de vídeos, né? Vídeos internos. Então, subo meu drone, faço vídeo lá de fora, ou 360 para depois continuar aqui dentro, ou vídeos de fachadas, vídeos internos, que vende muito mais que foto 360. Então a parte de vídeos assim, você não dá para comparar. Para quem tem um pouquinho de experiência, só bota lá no Google Trends, né? Faz a pesquisa de palavra-chave para ver. Né? Mas isso aí é um outro assunto que não faz sentido eu falar aqui. Então, aqui estão os equipamentos que eu trabalho, e faço questão de ensinar para vocês, né? Os equipamentos que eu trabalho são esses. A câmera X3, eu vou continuar com a X3 também. Se eu quisesse eu comprava a X4, mas não tenho intenção nenhuma de comprar a X4. Essa me atende super bem. A qualidade de foto é excelente. O InstaFlow, que eu faço vídeos tanto para as redes sociais quanto internamente para os clientes, vídeo de mercado, vídeo de farmácia, óticas. Cara, dá para você trabalhar muito lá com a doceria, tudo você utiliza o InstaFlow, ele já é estabilizado, você pode fazer as prateleiras tranquilo. Então, InstaFlow. E a minha Go3, que é a câmera secreta, que eu entro nos lugares, as pessoas nem sabem que eu estou gravando, né? E aí tem diversos eventos aí que eu vou para os eventos e depois eu publico, né? Que é com a minha Go3 ali, show de bola, né? E os tripés e o self-stick aqui de 1,20 m e o de 3 metros, show? Então, com esse equipamento, você investir, você vai ganhar muito mais aí do que um cara que abrir ali um comércio que tem que pagar aluguel, pagar funcionário, depois não sobra nem dinheiro para ele se manter, ok? Então, se você quer saber mais detalhes, me chama no meu WhatsApp. Se você quer saber mais detalhes, vem para a minha mentoria, aliás não é mais mentoria, é um curso, né? O meu curso que você vai aprender do zero, todo esse passo a passo, como é que eu faço na prática, como é que eu prospecto o cliente, como é que eu vendo esse serviço. Você vai aprender tudo. Como é que eu crio os pacotes para distribuir para os clientes. Olha, isso aqui eu não posso pagar isso, mas eu posso pagar aquilo. Então você vai receber só isso. Então, cara, tudo que você quiser saber, qual a hospedagem que eu uso, qual o software que eu uso, que eu tenho contato lá para conseguir mais barato para vocês. Tudo isso, se vocês desejarem, venha para o meu curso. Vou deixar o link dele aqui embaixo. Estou esperando vocês lá. Um abraço e até a próxima.